Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam com saúde, se cuidando, né? E na santa paz, né? Vamos começar mais nossa aula de matemática de hoje. A unidade temática da nossa aula de hoje é estatística e probabilidade. O objeto de conhecimento é análise combinatória e o método de contagem, o princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem. Princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem. Acompanhe a resolução de problema abaixo utilizando o princípio multiplicativo ou fundamental da contagem. O exemplo diz o seguinte: Luciana estava indecisa sobre qual combinação de roupa usaria em um dia. Tendo a disposição de 2 saias, nas cores cinzas e bege, 3 blusas nas cores rosa, verde e laranja. Sabendo disso, de quantas maneiras diferentes Luciana pode escolher um conjunto composto por uma saia e uma blusa? Para resolver esse problema simples do cotidiano, podemos montar uma tabela com as opções de cores. A primeira opção, ela pode usar uma saia cinza e uma blusa rosa. Na segunda opção, ela pode usar a saia cinza e a blusa verde. Terceira opção, a blusa cinza e a saia laranja. A quarta opção, pode usar bege e a saia rosa. A quinta opção, pode usar bege e a blusa verde. E na sexta opção, ela pode usar a blusa bege e a saia laranja. Há 2 possibilidades de saias, que são a saia cinza e a bege, e 3 possibilidades de blusa, que são as blusas na cor rosa, verde e laranja, totalizando 6 possibilidades de conjuntos. Para resolver esse problema, os matemáticos descobriram o seguinte princípio, chamado princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem. O princípio multiplicativo ou fundamental da contagem diz o seguinte: se uma decisão D1 pode ser tomada de N maneiras e qualquer que seja essa escolha, a decisão de D2 pode ser tomada de N maneiras. Então, o número de maneiras distintas podem formar consecutivamente as decisões D1 e D2, que é igual a M vezes N. Nesse exemplo, tivemos 2 decisões. D1, que foi a escolher a saia, na qual tinha 2 opções, e D2, que foi escolher a blusa, na qual há 3 opções. Portanto, o número de maneiras distintas de tomar consecutivas decisões de D1 e D2, nesse caso, é M vezes N, ou seja, 2 vezes 3, que é igual a 6. Observe como o número de maneiras de compor um conjunto de uma saia e uma blusa não é grande. Enumeramos todas as opções, mas como enumeraríamos todas as opções se o número de saia e de blusas fosse bem maior. Tentando listar todos os conjuntos, correríamos o risco de esquecer algum conjunto ou de contar determinado conjunto de mais uma vez. Agora acompanhe outros exemplos que envolvem a contagem. O exemplo abaixo diz o seguinte: em muitas situações, é necessário criar senhas com letras e ou números. Por exemplo, para a abertura de uma conta bancária, para a proteção de um cofre, para a criação de um endereço de e-mail, em videogames e outros jogos eletrônicos, entre outros. Essas são algumas situações práticas do nosso dia a dia onde aplicamos o princípio multiplicativo ou o princípio da contagem. Veja alguns exemplos de situações que envolvem a contagem. Vamos determinar, por exemplo, quantas senhas podemos formar com 2 vogais diferentes.
Então, começando com a letra A, podemos montar a E, a I, a O e a U. Também, começamos com a letra E, podemos montar EA, EI, EO e EU. Começando com a letra I, podemos montar IA, IE, IO e U. Começando com a letra O, OA, OE, OI e OU. E começando com a letra U, UA, UE, UI e o O. Notamos que são 20 senhas. Também podemos perceber o total de senhas utilizando o princípio multiplicativo. Observe que para a primeira escolha, temos 5 opções, que são as 5 vogais A, E, I, O e U. E para a segunda escolha, temos apenas 4 opções, pois a vogal não pode ser repetida. Note que, independente da vogal da primeira escolha, restarão o quê? 4 opções para a vogal da segunda escolha. Então, o total M vezes N será 5 vezes 4, que dá igual a 20. Logo, é possível formar 20 senhas com 2 vogais diferentes. O segundo exemplo diz o seguinte: Renato ele é pintor e vai pintar 5 casas vizinhas. Por isso, ele dispõe de 5 cores diferentes de tinta. De quantos modos ele pode realizar a pintura em cada um dos casos descritos? Letra A. Não havendo repetições de cores. Vamos resolver utilizando o princípio multiplicativo. Como as cores não podem se repetir, o número de possibilidades é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1 dá igual a 120. Pois as cores elas não podem se repetir. Então, nesse caso, temos 120 possibilidades. Letra B. As casas vizinhas tendo cores diferentes. Assim temos. Primeira casa tem 5 opções de cores, pois são 5 casas com 5 cores de tinta diferentes. Na segunda casa, temos 4 opções de cores, pois a cor da primeira casa não pode ser repetida. Na terceira casa, temos 4 opções de cores, pois a cor da segunda casa não pode mais ser repetida. Mas a cor da primeira casa, ela já vai poder ser repetida. E na quarta casa, temos mais 4 opções. E na quinta casa, também temos 4 opções. Aplicando o princípio multiplicativo, obtemos 5 vezes 4, vezes 4, vezes 4, vezes 4, que vai dar igual a 1.280, pois 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 4 dá 80. 80 vezes 4, 320. E 320 vezes 4, 1.280. Agora, vamos para a nossa atividade. A nossa atividade é a atividade do livro de vocês. Ela está disponibilizada no Google Sala de Aula. Vocês podem acessar o Google Sala de Aula, responder e não esqueçam de fazer os cálculos, porque é muito importante vocês enviarem os cálculos das atividades de vocês. E vocês podem fazer as devolutivas direto pelo formulário ou pelo Google Sala de Aula. E qualquer dúvida, estou à disposição. Podem mandar mensagem no PV, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula.